Muito boa tarde, hoje é terça-feira, 26 de setembro. Vamos aos destaques dessa edição. A região volta a registrar queda no número de homicídios no mês de agosto, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A redução foi maior que a média do estado. Um homem foi morto a facadas em Caraguatatuba e pode ter sido vítima de homofobia. A polícia de Jacareí prende um dos maiores traficantes da cidade. Apesar da queimada controlada, os bombeiros ainda estão em alerta para evitar novos focos de incêndio na Serra da Bocaina, em Bananal. E ainda, comércio de São José dos Campos se mobiliza para viabilizar decoração natalina na região central da cidade. Seja bem-vindo, o Band Cidade, primeira edição, começa agora. E a gente começa hoje com uma boa notícia. Os dados divulgados no final da tarde de ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam nova redução no número de mortes violentas nas cidades da região. A queda nos números de homicídios e latrocínio foi maior que a média estadual. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Caroline Rossazzi, que está lá em São José dos Campos. Muito boa tarde, Carolina. Obrigado por nos atender nessa tarde. Agora, as notícias são boas de homicídio e latrocínio, mas, por outro lado, o número de estupros segue aumentando. É isso mesmo? Explica pra gente. Oi, Nicoline, boa tarde para você, boa tarde a todos aí que acompanham o Band Cidade. É isso mesmo. Na região, entre os meses de janeiro e agosto do ano passado, o número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, é de 260. E no mesmo período desse ano, o número reduziu para 201. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também houve diminuição de 21 para 17 ocorrências na comparação dos primeiros 8 meses de 2016 com o mesmo período desse ano. Agora, como você mesmo disse, Nicoline, em contrapartida, os casos de estupro acabaram aumentando. Foram 379 no acumulado entre janeiro e agosto de 2016 contra 416 no mesmo período deste ano. E para fazer uma análise aí sobre esses dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, está aqui comigo o capitão Arlindo Júnior. Ele é porta-voz do Comando de Policiamento do Interior. Capitão, vamos começar falando sobre a redução no número de homicídios. Ela é maior até que a média estadual, A que a PM atribui essa redução? Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Nicolina, aos nossos espectadores. O trabalho da Polícia Militar, ele vem sendo feito já há vários meses. Isso tem impactado na redução dos indicadores dos crimes violentos, e não só dos homicídios, mas os roubos veículos e crimes violentos de uma forma geral. A estratégia consiste nas operações Mãos de Ferro, que nós realocamos policiais da região e atuam esses policiais num ponto específico, com base nos estudos da nossa área de inteligência policial. Nós temos feito parceria com os outros órgãos de segurança pública e com as prefeituras, principalmente, através das operações delegadas, para aumentar o número do contingente policial disponível, e também fazendo intervenções urbanas para melhorar o espaço urbano e evitar a ocorrência de crimes. Então, problemas de imóveis abandonados, terrenos baldios abandonados, criação de áreas de lazer e a parceria com a comunidade, através dos núcleos de vizinhança solidária e dos conselhos comunitários de segurança, que tem nos permitido melhorar o fluxo de informações com a comunidade e educar as pessoas da comunidade para adotarem comportamentos mais seguros. Apesar disso, a região ainda é considerada a mais violenta do interior do estado quando se trata do número de homicídios. A PM deve continuar com essas ações para reduzir ainda mais esses índices. Sim, a PM continua com essa política, ressaltando que a região não é a mais violenta do estado. Ela é que tem a maior taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Mas os outros crimes violentos, nós estamos bem abaixo das demais regiões do estado. Exatamente, quando se trata do número de homicídios, eu quis dizer. Para finalizar, capitão, sobre a questão dos casos de estupro, que aumentou, é difícil prevenir, Nós entendemos que não houve um caso do aumento do número de estupros, mas sim um aumento do registro desses problemas, em virtude da conscientização que nós temos feito com a população, com a necessidade de denunciar esse tipo de crime. Tá certo, capitão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Nicoline. Muito obrigado, Caroline, capitão. Até uma próxima.
Bom, a gente separou aqui alguns índices da criminalidade registrados nas 3 maiores cidades da região para você de casa acompanhar. Vamos voltar aqui para a tela e colocar os índices primeiro de São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana. Está aqui, ó. São José dos Campos, homicídio doloso caiu de 7 para 4 e no ano a gente teve uma redução acentuada de 49 para 32 casos. A gente separou também o número de furtos, que caiu de 629 para 555 e de veículos também houve uma pequena redução. Ainda em São José dos Campos, a gente tem o número de roubos, esse despencou praticamente pela metade de agosto do ano passado para esse ano, foram 275 registros e o roubo de veículos, esse subiu de 61 para 71. Aí aqui os índices de estupro em São José dos Campos. Eram 9 no ano passado, subiu para 12, 25% de aumento e o que aparece agora é o estupro de vulnerável, que começou a ser contabilizado em setembro, então não há referência, mas 8 casos foram registrados. Vamos para Taubaté. Homicídio doloso despencou. Em agosto do ano passado foram 5, caiu para 1 no 8º mês deste ano. Com isso, já há um número menor este ano de vítimas ou de casos de homicídio doloso em Taubaté do que nos primeiros 8 meses do ano passado. A gente separou aqui o número de furtos, esse subiu um pouquinho, chegou a 293, mas o número de furtos de veículos caiu bastante, de 66 para 45. Isso contabilizando o ano todo. O número de roubos também caiu em agosto em Taubaté, de 149 para 109, se comparando sempre com o ano passado, e o roubo de veículos caiu pela metade. Eram 15 casos, foram 7 registrados este ano. A gente tem os casos de estupro, tá aqui, ó, estupro. Aumentou de 4 para 7 em Taubaté e outros 5 casos de estupro de vulnerável também foram registrados. E a gente separou Jacareí, lá das 3 maiores cidades, é a única que aumentou o número de homicídio doloso de 3 para 4, mas no ano a queda é praticamente pela metade também, como a gente pode ver, de 33 para 17. Nos outros registros de furto, uma pequena diminuição de 174 no ano passado para 165 este mês, já os furtos de veículos aumentaram de 57 para 68. Em Jacareí, o número de roubos praticamente estável, 98, 97, mas de roubo de veículos, esse número caiu exatamente pela metade, o que é um resultado bastante positivo, de 26 caiu para 13. A gente tem ainda estupro, que também subiu em Jacareí, de 4 para 5, e foram registrados 3 casos de estupro de vulnerável. E um homem foi morto a facadas na noite de ontem em Caraguatatuba e ele pode ter sido vítima de homofobia. O autor do crime, de 24 anos, que é vizinho da vítima, foi preso em flagrante. O caso é investigado e, segundo a Polícia Civil, o suspeito é bastante agressivo e já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele também teria sido demitido por discriminar a opção sexual de colegas de trabalho. Um homem foi baleado por um policial aposentado na noite de ontem enquanto tentava furtar equipamentos eletrônicos em uma casa na Vila das Graças, em Taubaté. O policial mora ao lado da casa invadida e, ao verificar a movimentação suspeita, foi surpreendido pelo ladrão, que mesmo recebendo voz de prisão tentou fugir e aí acabou baleado na perna. O suspeito foi socorrido, encaminhado para o hospital regional e, depois de receber alta, será indiciado por furto. O médico Gustavo de Sá, acusado de encomendar a morte da ex-namorada, a vendedora Jaqueline Barros, de 28 anos, deixou a penitenciária 2 de Tremembé na manhã de hoje. Ele foi beneficiado por um habeas corpus concedido pela Justiça de São Paulo e agora aguarda o julgamento em liberdade. Além do médico, também foram presos pela morte dessa moça que a gente está vendo aí, crime ocorrido há 4 meses, a atual namorada dele e outras 3 pessoas. Entre elas, o homem apontado pela Polícia Civil, que a gente vê do lado esquerdo do vídeo, como o autor dos disparos. E depois de um mês de investigações, a Polícia Civil prendeu esta manhã em Jacareí o homem suspeito de ser o maior distribuidor de drogas da cidade. É Narciso Paulo Quaresma de Macedo, que foi detido na casa dele em um condomínio, 40 quilos de maconha. 40 quilos de maconha. Além disso, tinha munições, balança de precisão, material para embalar droga e um caderno com a contabilidade do tráfico.
No próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo para a região. O tempo segue seco, condição que preocupa os bombeiros, que seguem em alerta para evitar a propagação de novos focos de incêndio na Serra da Bocaina. Não saia daí, Band Cidade volta já agora 1h05.